Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e hoje tem estreia aqui no canal. Vamos começar mais uma série aqui para destrinchar capítulo a capítulo um livro de RPG e o nosso escolhido é o Um Anel RPG. Digo o nosso porque é o seguinte, queria até aproveitar aqui rapidinho antes de a gente começar a destrinchar o material para fazer um agradecimento para vocês, inscritos aqui no canal, porque recentemente eu publiquei um unboxing desse livro para a gente folhear, ter um primeiro contato com o material. Vou deixar aqui no card para quem quiser conferir. E muitas pessoas manifestaram o interesse de que a gente fizesse a resenha, capítulo a capítulo, explorando aí o livro, dando aquela visão geral sobre o sistema, sobre o lore e tal. Então, atendendo a pedidos, vou quebrar o meu próprio recorde do canal e vamos ter 3 resenhas, capítulo a capítulo, em paralelo, A gente está destrinchando outros livros também, mas eu acredito que, pelo interesse que o pessoal demonstrou, e uma opinião minha, acho que todo mundo que curte RPG tem um carinho especial pelo Senhor dos Anéis, pela obra do Tolkien, com qualquer crítica que a gente possa fazer, com qualquer reflexão, mas eu acho que é algo que realmente mexe com as emoções dos RPGistas, então eu acho que vale a pena a gente fazer esse esforço. Vamos destrinchar aqui o Um Anel. Espero contar com a companhia de vocês, espero ser merecedor da companhia de vocês em todos os vídeos, para a gente poder trocar ideias sobre esse livro. E assim, só um pequeno aviso também, antes de a gente de fato começar, é assim, muitas pessoas também se manifestaram a respeito da qualidade do livro, dos aspectos técnicos, qualidade de impressão, tradução, etc e tal. Então, nessa resenha, nessa série aqui, eu vou ser um pouco mais crítico em relação a esses pontos, tá? Então, sempre que eu achar que tem alguma coisa que merece ser mencionada nesse aspecto, eu vou falar. Talvez eu não faça isso em todos os vídeos, mas em alguns, com certeza. Já começo falando neste vídeo também, então se você quiser assistir a sessão esculacho, fique até o final, porque eu vou falar um pouquinho do livro primeiro e depois eu vou colocar os pontos que me chamaram a atenção nesses aspectos técnicos, beleza? Então, sem mais delongas, a nossa comitiva já foi formada, então vamos começar a nossa viagem aí pelo Um Anel RPG. O Um Anel RPG, ele é uma publicação aqui no Brasil da Devir, mas o jogo originalmente publicado lá fora pela Free League. O que, assim, pelo conhecimento que eu tenho de outros materiais da Free League, para mim já é sinônimo de qualidade, em termos de sistema, em termos de cenário, Talvez, aí é o que a gente vai avaliar aqui ao longo desses vídeos todos, talvez a qualidade técnica tenha deixado um pouco a desejar aqui no Brasil. Será que sim? Será que não? Vamos lá, vamos descobrir. Bom, o livro começa com um mapa de Eriador, já mostrando aqui uma das principais regiões da Terra-média. Vamos voltar esse mapa aqui mais para o final do vídeo, mas para a gente começar aqui de fato a explorar, eu já mostrei um pouquinho desse índice aqui no nosso unboxing, mas só para relembrar, a gente vai ter aqui 9 capítulos mais um apêndice, tá? Então esse vai ser o nosso mapa, o nosso guia da jornada aqui pelo Um Anel RPG. Provavelmente alguns capítulos mais extensos a gente vai dividir o material, em vários vídeos para poder explorar com calma. E esse primeiro capítulo, chamado Prólogo, na verdade é mais uma apresentação geral também do livro. E assim, pelo que eu já pude perceber, eu já consegui avançar em alguns capítulos, é um livro bastante didático para quem nunca jogou RPG. Ele dá vários exemplos, vai mesmo te ensinando assim como são os fundamentos do RPG. Isso ao longo do livro, tá? Pelo menos até a parte em que eu já li, ele sempre faz uma paradinha para explicar um pouquinho como se você nunca tivesse jogado RPG. Acho isso interessante, uma pegada legal, porque provavelmente é um cenário que vai atrair gente nova pro hobby, Então provavelmente quem conhece só o Senhor dos Anéis a partir dos livros, dos filmes, da série, enfim, talvez esse RPG seja uma boa porta de entrada. A gente vai começar o livro, propriamente, com uma carta do Gandalf, endereçada a um aventureiro genérico, provavelmente o seu personagem, convidando-o a conhecer esse mundo e participar de aventuras e jornadas. E aqui, o livro também sempre vai ter essa questão de algumas citações, partes dos livros e tal, e é interessante, é legal. E aqui ele vai começar a apresentar essa ambientação. Então, o livro coloca aqui pra gente que o ano base do livro é o 2965 da Terceira Era, e a Sombra está voltando. Ele coloca aqui que 24 anos atrás teve a última aliança entre elfos, homens e anões que derrotou uma horda de orcs e lobos selvagens sob o céu obscurecido por morcegos gigantes, inaugurando uma nova era de prosperidade para os povos livres. Mas, passado esse período aí de aproximadamente 24 anos, a sombra já começa a voltar. Então, alguns sinais aqui e ali, perceptíveis para os olhos mais atentos, indicam que o mal voltou a se mexer, voltou a querer sacudir a Terra-média. Então, essa primeira apresentação é só para dar aquele panorama geral do cenário, Aqui mais à frente ele vai fazer menção específica, ao Hobbit e ao Senhor dos Anéis, dizendo basicamente que essa ambientação aqui se passa entre os eventos, depois dos eventos do Hobbit, e antes dos eventos do primeiro livro do Senhor dos Anéis. O que dá mais ou menos aí
um período de 80 anos, né? Então é tempo suficiente para você explorar aí, né, com seus personagens e tal, e dependendo do caminho que o narrador queira levar a história de vocês, de repente até se meter em alguma forma aí na demanda do anel, interferir de alguma maneira, ajudar, enfim. Outra coisa que eu acho interessante de mencionar, olha, aqui nesse pequeno box a gente vai ter um aviso sobre a segunda edição. Esse RPG, na verdade, é a segunda edição do Um Anel RPG. A primeira versão, a primeira edição, foi lançada em 2011 e tinha o nome de Um Anel RPG Aventuras no Limiar do Ermo. Salvo engano, essa primeira edição chegou a ser publicada aqui no Brasil, mas não fez muito sucesso, ou não foi muito bem distribuída, enfim, salvo engano, tá? Mas essa segunda edição chegou, pelo menos, fazendo um alarde maior entre os fãs, pelo menos eu vi mais a comunidade se movimentando a respeito disso. Então, vamos seguir em frente. Esta é a versão atual. A primeira versão não era da Free League, tá? Era de uma outra empresa. Então, acho que agora o RPG do Senhor dos Anéis está em boas mãos, eu confio no trabalho da Free League e vamos conhecer um pouquinho mais. Em seguida, o livro vai apresentar pra gente aqui, olha, o Aventurando-se na Terceira Era, que é basicamente uma explicação geral de como é que funciona a Terra-média, quais são os principais povos e tudo mais, e provavelmente, esses vão ser os tipos de personagens ou os povos que você vai poder escolher para construir os seus heróis. Então, basicamente, o que ele fala aqui, hobbits, elfos, anões, os homens de Bree, o pessoal lá do Bard, né, da Cidade do Lago e tal, e os Rangers. Se eu não estou enganado, acho que basicamente esses são os tipos de personagens que estão disponíveis para vocês, a gente vai confirmar isso mais lá na frente, mas é a primeira explicação que o livro traz aqui, tá? Em seguida, ele vai trazer uma pequena linha do tempo aqui, falando alguns eventos, né, básicos para você ter um conhecimento do que já aconteceu de importante na Terra-média. Aqui a gente tem citações diretas a eventos dos livros, né, quando os anões chegam lá na casa do Bilbo, né, para convidá-lo para uma grande aventura, a jornada do Frodo e tal. Então, os principais eventos estão descritos aqui para você ter uma ideia mais ou menos do que já aconteceu e do que ainda vai acontecer nesta Terceira Era. Em seguida, essa ilustração aqui tá bem bacana, olha, justamente a chegada do Gandalf, né, uma das chegadas do Gandalf na casa do Bilbo ou do Frodo, enfim. Aqui a gente vai ter alguns conceitos também básicos para quem nunca jogou RPG, né? Como eu falei, a gente vai ter aqui os heróis jogadores, né? Que são os personagens que você vai fazer, né? Então isso aqui é a denominação que o livro dá para quem está ali no papel de jogador, né? E o historiador, que vai ser o narrador, o mestre, aquele que vai conduzir essa comitiva de heróis pelas aventuras na Terra-média, né? Se misturando ou não com a história do Um Anel, enfim. Aqui nesse box também é interessante que ele vai falar aqui de Entre na Terra-média, ele dá mais um saborzinho, um gostinho do que seria a Terra-média conforme o livro está construindo aqui. Então eu acho interessante a gente ler um pequeno trechinho aqui para vocês. Olha só. Os jogadores são convidados a deixar a era da informação e das viagens rápidas para trás e adotar o ponto de vista dos indivíduos cujos horizontes muitas vezes não se estendem mais do que alguns quilômetros do seu local de nascimento. Para cada membro dos sábios e dos grandes, há incontáveis mais como Samwise Gamgee, pessoas simples que nunca cruzaram os limites de sua própria aldeia ou cidade. Isso aqui eu acho interessante de mencionar, porque eu acho que isso é muito da essência, assim, do Senhor dos Anéis, né? É a pessoa simples, é o cidadão comum, vamos colocar assim, né? Que de repente se vê numa grande jornada e descobre dentro de si um heroísmo ou uma capacidade para grandes feitos que nem mesmo ele acreditava que ele possuía. Então isso eu acho bastante interessante, né? Tem um outro trechinho aqui legal, olha. A paisagem revelada por esta perspectiva é um mundo com fronteiras incertas e apenas vagos indícios de reinos distantes e dos povos que os habitam. Um lugar que, por esses mesmos motivos, oferece muitas oportunidades de exploração e aventura. Isso aqui também eu acho bem interessante, porque é aquela ideia de povos que vivem bem distantes e isolados uns dos outros. E a gente vê isso também na obra do Tolkien. Nem todo mundo já viu um anão, já viu um elfo, já viu um hobbit, especialmente os hobbits, né, que vivem mais segregados ali e tal, por escolha própria. Então, essa sensação de descoberta e essa sensação de grandes jornadas, eu também acho que fazem muito sentido, tem muito a ver com a essência do Hobbit, do Senhor dos Anéis. Então, eu acho que o livro começar dando essas explicações e já pegando, se aproximando um pouquinho dessas características, eu já acho bastante interessante. Seguindo adiante, para a gente já fechar esse primeiro capítulo e poder começar a nossa sessão esculacho, o livro vai trazer aqui um pouquinho sobre a estrutura do jogo. O que é isso? Eu vou ler um trechinho para vocês, olha só. A construção de histórias é um componente fundamental de Um Anel. Não se trata de ouvir uma história sendo contada, mas de criá-la ao longo do jogo juntos, né? Como resultado da interação entre o historiador e os heróis jogadores à mesa. Então, pensando nisso, o jogo foi estruturado com duas fases. Uma chamada fase de aventura e a outra chamada fase de sociedade. O que é isso? Como é que funciona isso? Na verdade, são nomes novos para algo que a gente já conhece, já tem mais ou menos uma ideia
ideia do que seja quem já é mais experiente no RPG. O que seria essa fase de aventura? Seria justamente as sessões de jogo, né? A fase de aventura são aquelas sucessões de cenas onde os heróis jogadores vão ali superar os desafios, os obstáculos, né? Vão ter as ideias ali de como proceder, de como agir, para onde ir, todo esse tipo de coisa, né? Usando para conseguir superar todos esses obstáculos, as regras, né, e o senso comum, o bom senso. O livro cita isso também. Você só vai, é aquela velha história, você só vai usar as regras quando não for pacífico o entendimento de que aquilo ali tem uma maior possibilidade de ser bem sucedido, né? Que o jogador tem uma boa probabilidade de ser bem sucedido naquela ação. Quando houver dúvida, aí entram em cena as regras e as jogadas de dado, beleza? E a segunda fase é a fase de sociedade. O livro chama ela também aqui de recesso. Mas eu já vi coisas parecidas sendo chamadas de interlúdio, aquele espaço ali entre uma campanha e outra, entre uma história e outra, aquele momento em que você não necessariamente vai ter uma influência pesada de regras, mas sim aquele momento em que os personagens vão conversar, ou os jogadores vão conversar e decidir os rumos que os personagens deles vão tomar, né? Para a gente exemplificar aqui, eu vou ler um trechinho aqui sobre a fase de sociedade, olha lá. Durante as fases de sociedade, os jogadores podem escolher uma ou mais tarefas que lhe permitem realizar atividades de recesso, afetando diretamente o jogo. Ou seja, vou atrás de uma informação, por exemplo, vou treinar para me tornar melhor em uma habilidade X, enfim, vou fazer alguma coisa que não necessariamente eu vou fazer o roleplay dia a dia, hora a hora daquilo ali, mas a ação que eu decido realizar vai ter um impacto quando a gente retornar ao jogo propriamente dito, né? A fase de aventura. E outra coisa que o livro coloca aqui como sendo importante fazer nessa fase de sociedade é justamente amarrar as pontas soltas, né? Então olha só que exemplos que o livro dá aqui. Aliás, uma sugestão que ele faz. Durante as fases de aventura, elas devem durar basicamente de 2 a 3 sessões de jogo. Essa aqui é a sugestão do livro. E depois você intercala com uma fase de sociedade justamente para você amarrar as pontas soltas das coisas. Então olha lá. Depois de alguns jogos, o que acontece nas duas fases distintas de jogo se tornará cada vez mais interligado. Os eventos que surgem durante a fase de aventura levam os jogadores a fazer certas escolhas durante a fase de sociedade seguinte. Por sua vez, o historiador achará fácil vincular a próxima fase de aventura ao que aconteceu durante a fase de sociedade anterior. Ou seja, é aquela ideia de, ao longo do tempo, conforme todo mundo for pegando mais prática, que essas fases sejam cada vez mais interligadas, mais próximas umas das outras. Com isso, a gente encerra a apresentação, o prólogo do livro. Então a gente pode fazer algumas considerações a respeito das questões técnicas do livro, tá? Então, primeiro, só para deixar claro, isso aqui é só uma opinião, é só a minha opinião. Se você concorda, se você discorda, coloca aí nos comentários, vamos trocar ideia, vamos debater, porque a ideia é a gente ter cada vez mais informações para conseguir chegar, de repente, num consenso a respeito do livro. Se tá bom, se não tá, se faz diferença, se importa tanto assim ou não, o que eu vou comentar aqui. Mas vamos lá. Primeira coisa, vamos voltar aqui para o mapa. Acho que o mapa tá com uma letrinha aqui extremamente pequena, sem necessidade, acho que teria espaço para aumentar um pouquinho mais. E a galera, né, que já, enfim, já passou de uma certa idade, já tá difícil de ler, né? Desnecessário, né? Vou voltar para esse mapa ainda também para comentar outras coisas, mas ainda nessa questão das letras, olhando com mais calma também, o livro, apesar de, à primeira vista, tá com uma diagramação bacana, tá legal, acho aqui também que a letrinha tá muito pequenina, né? Tem espaço de sobra aqui em cima e aqui embaixo para aumentar um pouco a letra, para ficar mais confortável de ler para quem já tem uma certa idade, né? Enfim, esse é um ponto, né? Talvez os mais jovens não concordem, mas para mim já é uma coisa que faz diferença. Segunda coisa, tradução, né? Eu vi alguns comentários que a tradução não estava bacana, não estava legal, então o que eu tenho a falar sobre isso até o presente momento, pelo que eu já vi? Tem algumas falhas de tradução, sim, e eu acho que aqui o problema é o seguinte, pelo menos na minha opinião, quando você está traduzindo um jogo baseado numa obra que também já foi publicada no Brasil, você precisa, na minha opinião, ter uma certa similaridade, uma certa identidade com alguns termos, para justamente criar aquela ideia de união, né? Se este RPG é baseado no livro X, eu tenho que reconhecer as coisas, né? Eu que já li o livro X. Então, nesse ponto, eu acho que o livro pecou um pouquinho aqui, né? Por exemplo, vou dar uns exemplos aqui para vocês. Na própria carta do Gandalf, lá no início, ele fala aqui, olha, para você, um bom estoque do velho Tobias. Quem é o velho Tobias? Quem é esse cara? Eu vou levar um estoque do velho Tobias? É a erva dos hobbits, que é o velho Toby no livro, né? Então, assim, essa identidade de termos, eu acho que eles poderiam ter um pouco mais de cuidado. Outra coisa, tradução. Traduzo ou não traduzo, né? Tem esse dilema aí, quem atua mais na área pode até deixar nos comentários aí informações mais precisas que as minhas, mas assim, via de regra, acho que nomes de pessoas e de lugares você não traduz. Então aqui eu acho que ficou um pouco confuso algumas coisas. Na linha do tempo, eles falam aqui, Bilbo Baggins. Vai ser Baggins ou vai ser bolseiro? Né? Porque nos livros aqui tá bolseiro, então já é uma coisa que as pessoas estão acostumadas. Por outro lado, a gente tem aqui na linha do tempo, Rivendell.
Rivendell Valfenda. Aqui no mapa tem Rivendell e está traduzido como Valfenda. Na verdade, essas letrinhas aqui, se você se der o trabalho de ler, tem os nomes em inglês e a tradução, porque o mapa está todo em inglês. Então, se aqui eu traduzir Rivendell para Valfenda, por que dentro do livro eu mantenho Rivendell? Entendeu? Esse tipo de coisa que eu acho que pode ficar esquisito. Outra coisa aqui do mapa que eu já ia esquecer. Isso aqui não está em ordem alfabética. Então, se eu vou olhar aqui pelo mapa, eu vou encontrar uma região X, eu que não sei inglês, eu não conheço o material do Tolkien, estou chegando agora, e eu vou ter uma certa dificuldade para localizar isso aqui nesse quadro com as traduções. Então, já que o objetivo disso aqui é só traduzir, coloca numa ordem alfabética, pelo menos, para facilitar da gente encontrar. De novo, só uma opinião da minha parte, tá? E pra gente fechar isso, essa primeira sessão esculacho, assim, algumas pessoas reclamaram também da qualidade técnica e da impressão. Eu não tinha percebido nada de início, quando eu folheei o livro, mas agora, com mais calma, a gente já percebe, olha, que tem algumas falhas aqui no corte das páginas, tá? Aqui, a margem superior do livro, ela começa de um jeito, olha, com uma certa uniformidade, mas se a gente avançar aqui já para o próximo capítulo, para o capítulo 2, a gente vai perceber, olha, que essa margem, ela tá estranha aqui, é como se a página tivesse sido cortada errada, meio torta, assim, entendeu? Aqui, o espaço aqui tá maior do que aqui. Então, assim, tem alguns probleminhas também de diagramação, alguns pequenos textos que estão truncados, alguns pequenos erros de português ou erros de digitação, né? E eu só li até o 3º capítulo. Então, assim, claro, erros acontecem, mas eu acredito que uma editora do tamanho e com a tradição da Devir, né, que pelo menos nos anos 90, quando eu comecei a jogar RPG, era a editora, né, e trouxe muita coisa bacana para o Brasil, a gente não pode tirar o mérito deles nisso, eu esperava uma qualidade um pouco melhor, pelo menos até agora, beleza? Bom, considerações gerais são essas, até para a gente não se alongar muito nisso. Se vocês quiserem continuar ouvindo essa momento cri-cri aqui pra gente ficar catando esses piolhos, beleza? Se não, é só deixar aí nos comentários que a gente volta a se ater mais ao material aqui do jogo, beleza? Espero que vocês tenham curtido, deixem aí nos comentários as suas impressões, seus likes, seus dislikes, enfim, e a gente se encontra na próxima resenha.